Queridos, eu quero repartir uma palavra com vocês nesta manhã. Eu fui tão abençoado nesses 2 domingos que eu estava de férias. A palavra do pastor Osni, 3 domingos, naqueles 2 domingos daquela série, me abençoou demais. Eu agradeci tanto pela vida dele e pela palavra que Deus deu a ele. No domingo passado foi o pastor Fábio que nos abençoou tanto. Eu tenho sido muito enriquecido, por estas palavras que Deus nos tem dado. Eu espero que nesta manhã também eu possa abençoar a sua vida, a sua família e edificar o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 10, na oração de Jesus do Pai Nosso, ele usa 2 palavras que me chamaram a atenção. No verso 10, ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que me chamou a atenção nesse versículo foi essas 2 palavras, terra e céu, ou céu e terra. Estas 2 palavras são conectadas. Céus e terra não estão separados, eles estão juntos e eles se manifestam juntos. Como algumas coisas que para nós são quase inseparáveis no nosso dia a dia. Eu vou falar e você fala o complemento se você pegou o que eu quero, a conexão que eu quero fazer agora de manhã. Arroz e feijão, café com leite. Essa aqui talvez você não vai ligar, não sei. Coração e pulmão, os 2 estão muito ligados um com o outro, Lei e graça, da Bíblia. Então eu quero fazer essa conexão com terra e céu. E eu quero linkar com 2 palavras do nosso dia a dia: serviço e culto. Diga assim: serviço e culto. Serviço e culto, isso fazem parte da vida do cristão todos os dias, e é isso que nós viemos fazer aqui nesta manhã. Viremos hoje à noite, em cada reunião que o povo de Deus se reúne. Eu quero trazer uma palavra inicialmente de gratidão às pessoas que nos servem nessa casa. Às vezes no dia a dia nós não damos conta da importância, do valor do serviço na casa de Deus. Você está tão acostumado de chegar nessa casa, ver tudo em ordem, tudo limpinho, tudo ordenado. Você vai pegar um envelope de dízimo e oferta, está aí na frente da sua cadeira. E às vezes nós não imaginamos o serviço que está por detrás de tudo isso. Esse envelope não vem voando aí para essa cadeira. Existem pessoas que trabalham voluntariamente nessa casa para nos ajudar a servir bem você e a sua família. Eu tenho reconhecido o valor e a importância do serviço, dos voluntários nesta casa. Estamos esse ano, nesse novo tempo, trabalhando e preparando algo maravilhoso para todas as pessoas que têm sido tocadas pelo Espírito Santo, e você tem entendido que Deus tem te chamado para o serviço dele na sua casa. Vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Talvez, meu irmão, minha irmã, não sei quantas vezes você já teve a iniciativa de chegar. Eu sei que temos um pouco de dificuldade nesse tempo por causa do distanciamento, mas logo tudo isso vai poder passar e nós vamos poder fazer isso. Mas eu não sei quantas vezes, ou se você já pensou, de no final de uma reunião como esta, agradecer algumas pessoas que servem a você e a sua família nesta casa. Por exemplo, você vê o time de louvor cantando aqui na frente, Parece que isso é uma coisa automática, que eles simplesmente acordam de manhã e decidem vir aqui, eles pegam esses instrumentos e saem cantando. Gente, esse povo voluntário trabalha
de forma exaustiva para poder servir essa casa. Muitas vezes ensaiando durante horas e horas. Eu sei, muitas vezes tiveram que ensaiar de madrugada. Nós temos um estúdio, né, que a maioria da igreja não conhece. É um estúdio muito, muito maravilhoso, que é no subsolo, lá embaixo, onde esse pessoal ensaia. E eu queria agradecer nessa manhã a todas as pessoas que têm servido nessa casa, na área do louvor. Zé, fica de pé, e eu gostaria que a gente desse um grande aplauso a todos os ministros, vocalistas, instrumentistas. Muito, muito, muito obrigado de todo o coração. Trabalho maravilhoso que vocês fazem, e eu sei que vocês fazem de coração. E se você tiver a oportunidade de encontrar um desses irmãos, diga a ele muito obrigado, né? A equipe de comunicação, você vê o Sidney, está sempre lá escondidinho, não aparece, mas ele, todo um time que trabalham nessa casa, para que quando você não pôde estar aqui, né, as imagens dessa reunião e a palavra de Deus chegasse à sua casa, né? Eu reconheço esse trabalho, esse serviço na casa de Deus hoje, essencial e maravilhoso. Se você puder, vire um pouco para trás, ou olhe para a direita, para a esquerda. Lá está o Sidney, lá está o representante de toda a nossa comunicação e som. Dê um aplauso a Jesus e muito obrigado por vocês. Queridos, então, pensando, né, nesse serviço, nessa conexão de céu e terra, de terra e céu, a Bíblia nos ensina de que nós devemos, compreendendo aquele que nos chamou para servirmos, para honrarmos, para glorificarmos, e tudo que nós fazemos, nós precisamos entender que há uma conexão entre aquilo que nós estamos fazendo com o céu. O céu está ligado à terra e a terra está ligado ao céu. Em Colossenses 3, está falando de culto, que depois, né, outra parte que eu vou falar, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo escreve assim no verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então Paulo está falando primeiro aqui, vocês devem ter a palavra de Deus dentro do coração de vocês. A palavra de Cristo deve habitar ricamente na vida de vocês. Eu gosto muito, né? Cada um tem o seu estilo, né, de ministrar a palavra de Deus. Mas eu entendo que a igreja, neste momento no Brasil, e talvez no mundo, estou falando do Brasil, ela vai precisar muito do ministério de homens e mulheres que tenham esse dom de ensinar. Diga ensinar. A igreja vai precisar ser ensinada acerca da Bíblia e dos seus fundamentos. Eu gosto dos pregadores dessa casa e pregadoras, mas ouvindo o Fábio atentamente domingo passado, ele tem um estilo interessante. Ele não é não vou falar nada, nem de um nem de outro, mas à medida em que o Fábio estava falando, né, eu percebia esse dom de ensino para a igreja, ensinando a igreja através da palavra. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado as lives de oração, né, que a senhora faz 6 horas da manhã, mas se você tem acompanhado, você vai testemunhar isso, e se não, quando você vê-la falar novamente, você vai entender o que eu estou te falando. Eu, que sou esposo dela, estou impressionado e maravilhado, porque Deus é que dá à igreja o que ela precisa, a capacidade que Deus tem dado a Sinorá de ensinar a palavra de Deus, ensinar. Se você puder ouvir, mesmo que você não consiga acordar às 6 horas, mas se você tiver tempo, entre lá no Instagram, né, Sinorá Vergara, e veja o que ela ensinou sobre
egoísmo na semana passada. Gente, eu fiquei maravilhado com esse ensino, né? A igreja está precisando ser ensinada na Bíblia. Eu fiquei muito chocado essa semana, porque quando nós não fundamentamos a nossa fé cristã na Bíblia, nós aceitamos modismos na igreja, e modismos que vão fazer mal à igreja, e que vão contrariar os ensinamentos de Jesus, e os princípios do reino de Deus para a igreja. Vou te falar uma coisa, moda, né? Pastores e líderes, eles também têm moda. Eu não sei se você sabe, mas há uma moda no meio da igreja evangélica agora. Claro que não é todo mundo que está na moda, eu espero que nem todos, mas de pastores falar palavrão pregando. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu isso? Assustador, irmão. Assustador. Simplesmente estarrecedor. E estou falando de gente famosa, eu estou falando de gente que influencia e tem milhares de seguidores e seguidoras. Quando nós desconectamos da palavra, nós vamos achar que é tudo muito legal, porque afinal de contas está todo mundo falando, então a gente pode falar também. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crente não deve falar palavrão, porque isso não glorifica a Deus. Como pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? Diz Tiago, não pode. Então nós precisamos ensinar a palavra de Deus, para que a igreja caminhe de acordo com a palavra de Deus. E eu estou orando e pedindo para Deus, que Deus nos dê uma escola para estudar a Bíblia. Quem gostaria de ter uma escola para estudar a Bíblia, gente? Eu estou pedindo para Deus isso, que Deus nos dê graça, para que nós possamos ensinar a Bíblia para o nosso povo, né? Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estudamos a palavra, nós devemos aconselhar uns aos outros, e instruir e exortar uns aos outros. E a Bíblia diz, né, com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo, diga assim, tudo, preste atenção nisso. E tudo, agora vamos lá, Colossenses capítulo 3, verso de número 17. Se você puder, põe na tela para mim. Colossenses 3, verso 17, diz assim: tudo o que fizerem, leia só essa parte, tudo, diga assim, tudo o que eu fizer, vai lá. Bem bonito, mais uma vez. Tudo o que eu fizer, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que eu fizer, seja de palavra ou de ação, eu preciso colocar o Senhor Jesus no meio. Preste atenção, há uma conexão do céu aqui na terra em relação a tudo o que eu fizer, né? Eu existo para glorificar a Deus o tempo todo. O que eu fizer, eu preciso fazer como filho de Deus e para glorificar a Deus. Vamos ver o verso 23 e 24 desse mesmo capítulo. Aqui ele está falando de culto, aqui ele está falando de reunião da igreja, de cantar, de cânticos espirituais, de hinos. Isso aqui é reunião da igreja. Ele diz: tudo o que você fizer na igreja, faça para a glória de Deus. Eu quero trazer consciência a você hoje de manhã. Quando você entra nessa casa, tudo o que você faz aqui tem uma conexão com o céu, e você precisa ter consciência que você está fazendo para a glória de Deus. Preste atenção nisso. Tudo que nós fazemos nessa casa, precisamos perguntar: isso que nós estamos fazendo glorifica a Deus?
Porque Paulo diz, tudo que você fizer, cantando, adorando, né, você tem que fazer para glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos. Eu pergunto, a apresentação das crianças nessa manhã, traz glória para Deus, sim ou não? Sim, tem que ser para a glória de Deus. Não é de qualquer jeito, tem que manifestar presença, gratidão e glória de Deus. Quando nós cantamos os cânticos hoje de manhã, foi para a glória de Deus, sim ou não? Sim. Quando nós dizimamos e ofertamos, é para a glória de Deus, sim ou não? Sim, você tem que ter consciência. Nós não podemos fazer as coisas, porque às vezes vamos nos acostumando e perdemos a consciência de que nós estamos e devemos fazer para Deus e para a glória de Deus. Verso 23. Tudo, agora ele está falando de família. A partir do verso 18, ele está falando como devemos nos comportar na família, como devemos nos comportar no trabalho. E ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para quem? Para quem? Para o Senhor. Tudo que você fizer na sua casa, faça como se fizesse para Deus. Esta consciência que você não pode fazer, não deve fazer as coisas de qualquer maneira, mas faça de coração, para que a sua ação seja feita para a glória de Deus. Eu amo esses princípios da palavra de Deus, que quando você os aplica, eles trarão bênção na sua vida. Tu imagina, e eu sei que todas as mulheres fazem isso, né? Quando você vai tirar a louça da mesa, você fala, eu estou fazendo isso como para o Senhor. Todo dia você faz isso. Não é muito fácil, a gente vai acostumando, a gente não tem essa consciência. Mas se tivermos esta consciência, esse trabalho vai ficar mais leve. Eu estou agradando ao meu Senhor quando eu estou fazendo essa tarefa, né? Quando o esposo, né, ajuda em casa ou lá no seu trabalho, e ele tem essa consciência, eu estou fazendo isso como para o Senhor, esse trabalho não ficará pesado. Quando nós temos esta consciência, né? Eu quero servir a minha casa como se eu estivesse servindo na casa de Deus. Verso 24, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, o tempo todo o céu está ligado com a terra e a terra está ligado com o céu. Tenha esta consciência, o tempo todo o céu está ligado com a terra. Eu gosto de pensar numa coisa, né? Nesses dias eu estou sozinho em casa, e aí eu tenho na minha mão o controle da televisão e o controle da internet. E não tem ninguém lá em casa, só tem eu. Só tem eu. Eu posso assistir o filme que eu quiser, é eu e o filme, é assim? É assim? Oh, que isso? Dona Áurea deu alerta aí. Jesus está lá em casa. Eu pergunto, Jesus está na sua casa? Ou de vez em quando ele vai embora? O que Paulo está dizendo, tudo que você fizer, faça com essa consciência, faça com esse entendimento, faça tudo para a glória de Deus. Se você assistir um filme, assiste um filme, que você possa nesse filme dar glórias para Deus. Tenha esta consciência na sua vida, é isso que Paulo está dizendo. Os céus e a terra estarão sempre juntos com você. E isso vai ajudar com que você mantenha o padrão do reino de Deus, né? Eu pergunto para você,
Um homem de Deus, quando ele está com a sua esposa, ele deve ter um comportamento. E quando ele está sem a sua esposa, ele pode ter outro comportamento? Não. Ele precisa ter o mesmo comportamento de honra à sua esposa, mesmo ela não estando ao lado dele. E da esposa a mesma coisa, né? Minha esposa está lá na praia, se eu assistir um filme indecente, seja lá onde for, eu estarei, mesmo que minha esposa não está comigo, mas eu estarei desonrando a minha esposa, eu estarei desonrando a minha família. E eu pergunto, eu estarei desonrando a igreja? Claro que sim. E eu estarei desonrando a Deus? Claro que sim. Então essa consciência, né, de que o que eu faço na terra tem repercussão no céu, com certeza. O Brasil criou alguns comportamentos engraçados, né? Muito engraçado. Quando você está andando na cidade, ou está na rodovia, e tem aviso do pardal, e a velocidade é 80, você anda quanto? Se tem um aviso, a gente anda de acordo com o aviso. Mas se não tem o aviso, a gente anda também a 80, claro, com certeza. Mas o que eu quero chamar a atenção para você hoje de manhã, é que o que Paulo está dizendo, tenha consciência, filho e filha de Deus, da realidade espiritual o tempo todo. Porque está tão fácil da gente imaginar que a minha vida, ela pode ser vivida fora desse contexto, uma vez que eu sou do reino de Deus. Eu falei para os pastores aqui, eu tenho gostado muito, é uma coisa que eu gosto, sempre que eu posso, de fazer apelo para pessoas entregarem a vida a Jesus. Eu gosto muito de batismo, é um momento maravilhoso. Presta atenção que a igreja está deixando de apreciar como os céus apreciam. Presta atenção nisso. Sabe o que acontece? Aquele momento que uma pessoa entrega a vida a Jesus, que ela vem aqui na frente, que a gente ora, né? A igreja diz, legal, legal. Alguém entregou a vida a Jesus hoje, bem legal. 3 pessoas entregaram a vida a Jesus hoje, muito legal. É assim na terra, é assim. Como é no céu, você tem ideia? E o que acontece aqui, tem alguma ligação com o céu, enquanto nós estamos aqui no culto? Vamos ler Lucas capítulo 15, olha esse texto, Lucas capítulo 15, verso de 1 até o 10. O que acontece naquela hora em que pessoas entregam a sua vida a Jesus? Uma vez que a conexão com o céu e terra, talvez a gente até vá pensar um pouquinho diferente. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Observe essa palavra, criticavam. Eu tenho pensado muito nessa palavra. Fariseus têm uma característica, crítica. E eu não quero ser considerado e achado como um fariseu diante de Deus. Deus tem gerado uma palavra no meu coração que eu quero repartir um dia com a igreja sobre isso. Como nós temos facilidade para criticar. Estes homens, eles falaram, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, olha só, da mesma forma, quando alguém acha aquilo que perdeu, alguém aqui já perdeu
alguma coisa de valor. Quem já perdeu a chave do carro, gente? Meu Deus, perder a chave do carro, todo mundo procurando. Quando você acha a chave do carro, que sentimento você tem? Alegria. Quem já perdeu o celular? Meu Deus, perdeu o celular, parece que perdeu o braço, não é verdade? É horrível perder o celular. Meu Deus, quando você acha, tem aquela alegria. E o que Jesus está ensinando, olha só, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Diga, alegria no céu. Alegria no céu. Quando alguém se arrepende, vai ter alegria no céu. Verso 9. Verso 9. E quando a encontra, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, aquela lá da dracma. E agora o verso 10. Eu lhes digo, da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Algumas traduções dizem que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs, a gente precisaria entender e valorizar e colocar isso em alto grau de contentamento quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Nos alegrarmos, celebrarmos, glorificarmos, porque uma pessoa que estava perdida, ela foi resgatada, estava condenada ao inferno e agora vem para viver eternamente comigo e com você no reino celestial. Você entende isso? Alegria, isso tem que ter um valor para a igreja. Mas se nós vamos achando que isso é normal, é assim mesmo, né? Isso aqui não faz muita diferença, nós deixamos de celebrar como o céu celebra. E eu espero, irmãos, que Deus nos dê muita alegria no coração quando vermos alguém converter nessa casa. E dia de batismo que seja uma grande festa na casa de Deus. Às vezes nós estamos passando por tribulação, por problema, né, por dificuldades e achamos que o céu não está nem aí para nós. Isto é sofrimento da terra, né, não tem nenhuma conexão com o céu. Vejamos Atos 7, 54 e 60. Veja o que acontece no céu diante de um fato que estava acontecendo na terra. Ouvindo isto, ouvindo Estevão, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para onde? Para o céu. Ele estava na terra, mas ele levantou os olhos para o céu. Ou seja, Estevão fez uma conexão da terra com o céu. E é muito diferente para mim e para você, no meio da dor, no meio da tribulação, quando nós somos capazes de conectar o nosso sofrimento com o céu. Isso vai mudar a nossa realidade na terra, eu te garanto. A dificuldade é quando fica só terra com terra, quando os céus não são chamados para participar daquilo que está acontecendo conosco. Mas Estevão, então cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. O salmista no Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele também faz essa conexão de céus e terra. Vamos lá. E ele olhando para o céu, ele viu o quê? A glória de Deus. Mas o que estava acontecendo com Estevão? Ele estava sendo injuriado, ele estava sendo caluniado, né? Ele foi apedrejado. E Estevão não vê, ou ele não põe os olhos naquilo que está acontecendo de sofrimento. Ele põe os olhos no céu e ele vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. 59. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. E aí, para frente ele vai dizer, diante de tudo isso: Senhor, não imputes a eles este pecado. Ou seja,
Um homem na terra, conectado com o céu, recebe uma graça sobrenatural de perdoar aqueles que lhe ofendem. Tem tanta gente sofrendo com ofensas, tem tanta gente sofrendo com mágoa, tem tanta gente sofrendo porque alguém lhe causou mal e não consegue conectar com o céu para poder ter essa facilidade de liberar perdão. Deixa eu falar uma outra coisa para você, que dá oferta nessa casa, que dizima nessa casa. Muitas vezes você fala assim, eu vou lá, e você faz isso tão automaticamente, que você não percebe que isso está linkado ao céu. Vejamos Atos, capítulo 10, do verso 1 até o 4, isso aqui é uma hora de oferta. Uma coisa parece tão aqui da terra. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Eles davam esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, veja só, esse homem, ele não era do povo de Deus, ele era um centurião, mas ele tinha no coração o desejo de ajudar os necessitados, e ele dava ofertas, e ele orava, falava com Deus, ele procurava fazer uma conexão, com o céu, mas ele não, eu acho que ele não tinha muita noção, mas aparece o anjo para ele, e diz, Cornélio, chama pelo nome, vamos, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, olha a resposta, gente, me encanta essa resposta, me encanta essa conexão de céu e terra, me encanta pensar que, tantas vezes quando eu estou dando oferta, não importa ela o valor, que parece que eu estou fazendo isso tão aqui na terra, sem nenhuma expressão além disso. O anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. A sua oferta subiu diante de Deus como memorial, ou seja, Deus está lembrando do que você fez, e Deus vai trazer o céu na sua vida. Manda chamar Pedro, esse homem, a conversão é uma coisa maravilhosa que acontece na vida desse homem, como Deus visitou este homem, como o céu invadiu a vida deste homem, como foi tremendo isso que aconteceu na vida de Cornélio. Queridos, eu quero dar sentido para você nestas coisas. Se você entender a realidade do céu, perceber que existe uma realidade espiritual em cada coisa que você faz, que às vezes você vai apenas acostumando com ela. Quando nós servimos a Deus e servimos a sua casa e o seu reino, é importante que tenhamos esse entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57 diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas que trabalho é esse? Que obra é essa? O que eu estou fazendo que não é vão no Senhor? O que eu estou fazendo que haverá, Deus de me dar uma recompensa? Que serviço é esse? E rapidamente eu listei algumas coisas. O que eu e você podemos fazer? Eu estou falando de serviço na casa de Deus e do reino de Deus. Primeira coisa, Romanos 15, 7 diz assim, assim como Cristo vos acolheu, acolhei uns aos outros. Que simples isso, mas que serviço maravilhoso que nós podemos fazer na casa de Deus. Presta atenção comigo. Tantas vezes nós vemos a essa casa, entramos e saímos, e eu compreendo esse tempo de pandemia, por favor, não estou julgando nem criticando ninguém aqui, por favor, e nós precisamos
ainda de muitos cuidados, mas vai passar. Mas essa casa tem que ser uma casa acolhedora. As pessoas precisam chegar a esta casa, seja ela membro dessa casa ou não, precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas com amor, precisam ser recebidas com alegria. Se você entender o que é o serviço na casa de Deus, você vai poder fazer coisas muito simples, mas que vão trazer alegria ao seu coração. Assim que eu cheguei hoje, muita coisa para resolver, procurando falar com o outro, bastante coisa estava acontecendo, e eu sentei ali na minha cadeira, adoração maravilhosa, estava adorando a Deus. E eu oro e peço que você tenha também essa percepção do Espírito Santo. Deus pode contar com você para manifestar o amor dEle, o reino dEle nesta casa. E Deus falou bem claro comigo, muito claro. Não sei, eu não preciso saber, eu só preciso obedecer os comandos de Deus. Só isso que você precisa, para você poder servir o reino de Deus e a casa de Deus. Deus disse para mim, dê um abraço na Ivanilde. A Ivanilde está sentada ali. Não sei o que se passa com você, Ivanilde. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu fui ali e dei um abraço na Ivanilde. Eu acho que te fez bem. E fez bem para mim. Acolhei uns aos outros com amor. Numa sociedade que cancela as pessoas, numa sociedade que diz assim, pessoas tóxicas não cheguem perto de mim, eu sou chamado junto com você para acolher as pessoas. Estava falando com o Fábio essa semana, pessoas que tiveram uma semana de dor, de sofrimento, de angústia, elas vêm à igreja, elas esperam ter uma palavra de acolhimento espiritual, uma palavra, de acolhimento emocional. A gente é tão criticado na família, criticado no emprego, autoimagem tão negativa, porque a gente vive nessa sociedade maluca, de comparação, e as redes sociais só postam coisa bonita, e a gente compara aquela coisa bonita com a nossa vida, e a gente fica deprimido. E o reino de Deus precisa ser esse lugar de acolhimento, como Cristo vos acolheu, acolhei uns aos outros. Sabe, irmãos, eu sonho com essa igreja simples, com essa igreja que seja capaz. Eu queria demais poder terminar a reunião aqui hoje lá na porta, dar um abraço em cada um de vocês, mas não vou fazer isso, não posso fazer isso agora. Mas ser recebido. Eu acompanhei quando o Osni chegou de férias, ele e a Rosângela, e é tão bom a gente ser acolhido pela igreja, é tão bom a gente ser acolhido pelos irmãos, mas é tão bom a gente acolher também os irmãos, e a gente poder dizer, olha, eu estou junto com você. Essa semana eu tive com a Viviane e o Jair, na perda da sobrinha, que é a Kátia, filha da Darcy e do Darcy. Eu fiquei olhando toda aquela dor. Faleceu aos 49 anos. Eu fiquei vendo algumas coisas de reino de Deus ali, e como o reino de Deus faz diferença na nossa vida. Não a estrutura, não essa coisa, mas o reino de Deus. Podemos viver numa igreja em que o reino de Deus, Paulo diz que nós devemos encorajar uns aos outros. 2 Coríntios 1, 3 e 4, vou pular esse texto, vou lá para esse texto, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Paulo nos recomenda a que nós possamos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que
que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Que haja em mim e em você uma graça para ajudar. E eu vou terminar, eu li um texto, não vou poder falar do culto hoje, talvez à noite eu consiga falar um pouquinho mais sobre o culto, mas eu li um texto que me chamou demais a atenção. Eu já li muitas vezes a Bíblia nesse texto, já li, meu Deus, mas sabe aquele texto que te chama a atenção? E aí quando eu li esse texto, eu falei, eu nunca ouvi falar desse homem na Bíblia. O nome dele é Lenitivo o nome dele, e Paulo faz menção. Falei, mas que coisa, eu já ouvi, mas esse irmão eu nunca vi. Eu vou ler esse texto para você. Coloca aí, se você pode, para mim, Colossenses 4, 10 e 11, que eu quero apresentar esse irmão para você hoje. Colossenses 4. Aristarco, meu companheiro de prisão, Paulo está falando, né? Paulo prisioneiro, envia-lhe saudações, bem como Marco, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Ele está falando de 3 pessoas. Ele está falando de Epáfras, ele está falando de Marcos, e ele está falando de Jesus, o Justo, que não é o Jesus, não é o Jesus Cristo. Agora, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores pode pôr o 12, favor do reino de Deus. A tradução, a minha tradução, aqui está escrito, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. A minha tradução diz assim: eles têm sido o meu lenitivo. Algumas traduções, a sua vai falar, eles têm sido o meu lenitivo. O que é lenitivo? Lenitivo é uma pessoa, não é o nome, é atitudes de uma pessoa, características de uma pessoa. Lenitivo. Paulo diz, eu tenho 3 lenitivos: Epáfras, Marcos e o Justo. 3 homens que são lenitivos na minha vida. Eu pergunto, o que é um lenitivo? É alguém que ameniza a dor. Lenitivo é alguém que acalma. Lenitivo é alguém que alivia o sofrimento. Lenitivo é alguém que quando chega, a paz chega com ele ou com ela. Paulo está falando de um serviço chamado lenitivo. Alguém que é usado por Deus para trazer alívio às pessoas. Queridos, eu quando li isso falei, meu Deus, eu conheço algumas pessoas na igreja, eu conheço pessoas na minha família que eu posso dizer são o meu lenitivo. Pessoas que me acalmam, pessoas que trazem alívio. Uma das coisas maravilhosas das férias, eu pude estar com a minha família e podemos ter tempo de conversa, e minha família me trouxe muito alívio. Minha família me trouxe muita calma. Eu agradeço por minha equipe de lenitivos que eu tenho aqui. Vocês têm sido isso na minha vida. É tão bom quando a gente tem alguém que possa ser um lenitivo da parte de Deus, uma lenitiva da parte de Deus. Há muita solidão na igreja, há muita solidão no mundo, e talvez conhecemos muita gente
mas temos poucos. Paulo tinha 3. Ele cita quase 60 pessoas nas suas cartas, mas ele diz: eu tenho 3 pessoas que aliviam o meu sofrimento. Queridos, o serviço que nós podemos prestar no reino de Deus é ser lenitivo na vida de alguém, é trazer calma para a sua casa tão atribulada. Que você seja lenitivo na sua casa, que você seja lenitiva na sua casa, que você seja a pessoa que vai trazer calma na sua família, que você seja aquela pessoa que vai trazer alívio às pessoas lá do seu trabalho que estão tão angustiadas nesse dia. Que essas características do céu sejam encontradas aqui na terra, através da minha vida e da sua vida. Eu não vejo a hora que as nossas células, nossos grupos, nossas conexões voltem, porque nós encontramos nesse lugar tanto favor de Deus. E não é porque algumas coisas que deram erradas que nós devemos deixar de fazer aquilo que Deus nos tem chamado para fazer. A igreja precisa ser um lugar de pessoas assim. Elas entendem que os céus e a terra estão conectados. A igreja ainda tão mal falada nesses dias como família, mas eu falo de todo o meu coração. A igreja é um lugar maravilhoso da gente estar. Você que deixou de congregar por algumas razões, eu te falo, não fique sozinho. Não fique sozinho. Volte a congregar, porque os céus estão tocando a terra, e a terra está tocando os céus. Vamos ficar de pé, meu irmão? Vamos ficar de pé, minha irmã?